Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado estadual Eduardo Azevedo. Obrigada, deputado, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Letícia, pelo convite. É um prazer estar aqui no Tempo. Deputado, primeiro eu queria perguntar, começando as questões ali relativas à Assembleia Legislativa, né? A gente teve no início desse ano a bancada do PL deixando ali a base do governador Romeu Zema, né, em fevereiro, mas parte ainda dessa bancada é alinhada ali ao Palácio Tiradentes. Queria perguntar para o senhor, como que o senhor avalia essa dissidência ali mesmo dentro da bancada do PL, se isso não atrapalha ali a imagem do partido em se descolar do governador? Eu creio que não, porque grandes pautas que o governador defende, o partido também defende, mas a forma de mostrar essa independência nos traz uma identidade mais forte do PL, realmente dentro das pautas que nós defendemos dentro da Assembleia, porque muitas vezes nós precisamos ali estar ligados nesse mesmo objetivo, e por algumas vezes isso não foi concretizado quando a gente estava junto com os demais partidos ali. Nós abraçávamos pautas um pouco mais polêmicas, mais quentes, para a gente poder votar, combinávamos de votarmos ali juntos, e infelizmente chegava na hora de votar, alguns não votavam. Então acho que para reforçar a identidade do PL como um partido que realmente defende os nossos valores, nossos princípios, foi válido sim. Mas a questão de prejudicar a imagem com o governo, não, porque as grandes pautas que o governo Zema defende são muito ligadas ao PL. Queria perguntar, inclusive, como que, atualmente, a relação do senhor ali com o governo de Minas e como o senhor também avalia essa troca ali no secretariado de governo, como que tem sido e se essa mudança ali do PL na base, se mudou algo na relação? Creio que mudou sim, o governo ficou com a relação mais fria com o PL, na medida do momento que o PL se tornou um partido independente, e eu avalio de forma assim, positiva para o partido, porque a gente conseguiu ganhar autonomia e ser mais ouvidos, o que a gente não era ouvido antigamente na questão daquilo que a gente realmente quer defender. Uma outra discussão que tem acontecido muito na Assembleia agora é a questão ali do Propag, né? Foi aprovada, agora a Assembleia está discutindo questões dos ativos. Primeiro eu queria perguntar, na avaliação do senhor, sobre essa questão ali dos prazos, se isso vai ser cumprido, se não vai ser cumprido. Esperamos que seja cumprido. A questão da aprovação do Propag foi um ganho enorme para o estado de Minas Gerais. A gente sempre defendeu ali que não é uma pauta nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário, é uma pauta de estado extremamente importante. Só que agora a gente precisa que esse prazo seja cumprido e realmente a aprovação do Propag possa começar a surtir frutos muito em breve para o estado. Uma das discussões é sobre a questão dos ativos, né? O governo tem defendido ali questão de privatizações e também tem sido discutida a questão de federalização da CEMIG, da Copasa. Como que o senhor avalia a questão desses ativos especificamente? Olha, com certeza a questão da federalização eu não sou a favor, porque hoje, se você percorrer o estado de Minas Gerais e perguntar onde a Copasa e a CEMIG funcionam 100%, você não vai encontrar. Hoje ela já não funciona da forma como precisava funcionar, entregando o serviço que a população precisa realmente receber. E eu creio que passando para o governo federal, a tendência é que a qualidade desse serviço seja ainda mais precária. Então, nesse segmento, nós somos contra. E também a nossa grande preocupação é como ficaria a questão dos servidores dessas estatais frente à federalização. Nós temos que preocupar muito com eles. O PL, né, o senhor também fala muito sobre a questão da segurança pública, né, e a gente vê uma demanda ali da segurança, principalmente muito insatisfeita com esse governo, de não cumprimento ali de promessas, questão ali de recomposição salarial. Como que o senhor tem acompanhado essas discussões? Completamente necessária essa recomposição salarial da valorização do profissional da segurança pública. Por 3 momentos na Assembleia, eu como membro efetivo da Comissão de Segurança Pública, nós protocolamos emendas a projetos de leis para que a recomposição fosse concedida aos profissionais de segurança pública, mas infelizmente nós não conseguimos resultado. Durante esses 3 anos de mandato que nós já estamos chegando para o 3º ano, né, mais quase metade do 3º ano, o que nós conseguimos com muita articulação e muita conversa com o governador, isso não foi só os deputados estaduais do PL, mas foi juntamente com os federais também, toda a bancada do partido, foi o auxílio alimentação, que era uma causa que eles já estavam pleiteando há muito tempo. Isso foi uma realidade que o governador Romeu Zema atendeu. Óbvio que a gente sabe que o deputado não tem autonomia para conceder isso. Todas as vezes que a gente colocou as emendas aos projetos de lei, a gente estava autorizando o governo a fazer, é uma iniciativa do Executivo, mas depois de uma longa construção com o governo do Estado, até a última reunião que nós tivemos no ano passado, em dezembro, na cidade administrativa, com todos os deputados federais e estaduais, o governador Romeu Zema havia prometido que até o primeiro trimestre de 2025
traria um resultado positivo, uma notícia positiva com respeito ao Vale Alimentação, e isso foi anunciado e hoje eles têm esse Vale Alimentação. Mas eu acho muito pertinente tocar sempre nesse assunto, porque essa recomposição salarial, na minha opinião e na opinião de todos nós ali do PL, já passou da hora dela ser concedida aos profissionais da segurança pública. E como que o senhor avalia essa gestão, né? Vai fazer quase 8 anos, 7 anos de gestão do Romeu Zema à frente do governo do Estado. Como que o senhor avalia essa gestão do governador à frente do Estado? O que o senhor acha que tem de pontos positivos e negativos? Eu entendo os pontos positivos onde o governador conseguiu consertar muita coisa no Estado. A gente pode falar especialmente da questão do servidor público. Quando você pega o governo anterior, o governo do PT, do Pimentel, o servidor público recebia escalonado, o Estado está vivendo literalmente um caos. Então o governador conseguiu colocar isso em ordem. Eu avalio isso de forma positiva, porque a realidade de Minas Gerais hoje é um Estado mais eficiente, é um Estado que tem crescido mais, tem dado oportunidade de emprego na geração de emprego e renda, trazendo novas indústrias para o Estado. Então, encaro isso de forma muito positiva em relação ao governo anterior. Agora, em questão da segurança pública, onde eu sempre falei e vou frisar, o governador Romeu Zema tem deixado muito a desejar nesse ponto da segurança pública, sendo que é uma das principais pautas do PL, e não só do PL, mas do Novo também. E não só do PL e do Novo. Isso é uma pauta da população. Porque se você perguntar para a população o que é gratificante para ela é sair na rua e ter essa sensação de segurança pública, sentir que está bem protegido quando vai ao shopping, quando vai passear com a família. Mas para que isso aconteça, não adianta nada, eu sempre falo, o governo tem investido muito em questão de viaturas, em questão de batalhões, mas a gente precisa valorizar e incentivar e investir no ser humano, que é o profissional que está ali atrás da farda. Falando em governador Romeu Zema, eu queria até perguntar a avaliação do senhor sobre umas recentes declarações do governador em que ele fala sobre a ditadura e sobre a questão das pessoas em situação de rua, né? Que esses assuntos geraram grande repercussão. Qual que é a sua avaliação sobre essas falas do governador? Eu acho que as pessoas na questão que estão em situação de rua, elas têm que ter uma atenção muito especial. Embora a gente sabe muito bem que isso é uma política mais municipalista do que de Estado. Os municípios, através da Secretaria de Assistência Social, existem formas de abordar essas pessoas e oferecer locais para que elas possam ficar. Mas a gente sabe muito bem que é constitucional o direito de ir e vir e elas não podem ir de forma obrigatória. Muitos têm locais para elas poderem frequentar e não querem. Eu falo isso porque a gente vivencia isso muito dentro do meu município de Divinópolis, é uma realidade de todo o estado. E a gente precisa trabalhar para que essas pessoas possam realmente ter dignidade e oportunidade, mas isso depende exclusivamente delas. Falando um pouco sobre agora 2026, né, um dos nomes colocados principalmente ao governo de Minas é o irmão do senhor, o senador Cleitinho. Como que o senhor acompanha essas discussões, né? Alguns nomes vêm sendo colocados, do vice-governador Matheus Simões, tem o nome do deputado federal Nicolas Ferreira. Nesse campo da direita, o senhor acha que tem condição ali de existir uma unificação ali, uma aliança? Eu tenho certeza que isso precisa acontecer. É extremamente importante, não só para a direita, como para o Estado. Temos 3 nomes muito bons, nomes importantes, que é do vice-governador Matheus Simões, que é um cara que entende muito da questão do Estado. Ele sabe de todos os problemas que o Estado tem. Temos o Nicolas, que desponta muito bem, fazendo um excelente trabalho. E o meu irmão também, o Cleitinho, que por onde eu tenho passado, a gente tem visto um clamor popular muito grande. Mas o que tem que acontecer é que os 3 precisam estar aliados e acontecer essa junção, porque com certeza isso torna um projeto mais forte e Minas Gerais só tem a ganhar com isso. Os 3 estarem divididos não é importante para Minas Gerais e não é o caminho que eles precisam traçar. O senhor acha que pelo menos da parte do Cleitinho isso é possível? Com certeza, todos eles estão abertos a essa discussão e isso precisa acontecer. E o que poderia definir ali para poder... Quem que seria esse cabeça de chapa? Eu acho que quem tem que definir isso é a população no momento em que o nome mais cotado e mais bem avaliado possa assumir essa cabeça de chapa. Hoje o Cleitinho está no Republicanos, o senhor é do PL, o irmão do senhor, né, que é o prefeito de Divinópolis, ele está no Partido Novo. Como que fica essa questão? Tem alguma chance do Cleitinho filiar ao PL também, o mesmo partido do senhor, para poder disputar ali numa ausência ali do Nicolas? Olha, essa é uma pergunta que eu não tenho como te responder, porque o Cleitinho tem uma afinidade muito grande com republicanos. Mas ele é uma pessoa completamente desprendida. O Cleitinho nunca levantou para poder defender bandeira partidária. Aquilo que for necessário e mais pertinente para o Estado, se for necessário que ele vá para o PL, eu não vejo objeção dele nesse ponto, embora ele tenha uma relação muito próxima com o pessoal do Republicanos. O senhor falou assim que é preciso, né, ter uma união entre esses candidatos da direita, mas qual que é a questão do PL? O PL vai ser cabeça de chapa? Qual que é a estratégia do PL ali? Ou o PL pode apoiar algum outro nome? O
Pois é, pode ser que o PL tenha um candidato à cabeça de chapa, como o caso do nome do Nicolas, se realmente viabilizar essa candidatura. Se o Nicolas não vier viabilizar, eu creio que o PL vai sim compor chapa, pode ser que indique o vice, alguma coisa desse tipo. Mas o que o PL precisa é estar alinhado com o Novo e com republicanos nesse segmento. Agora, eu acho muito cedo para a gente falar quem que seria o cabeça de chapa, porque ainda está muito indefinido esse cenário para o ano que vem. O que eu sempre vou defender e pautar dentro de um raciocínio lógico é que os três precisam estar alinhados para o projeto da próxima eleição. Então, no ponto de vista do senhor, o PL poderia ali abrir a mão da cabeça de chapa, seja para o Nicolas ou seja para o Matheus Simões? Creio que sim. Eu acho que até o presente momento o PL não colocou objeção em ter que indicar necessariamente de forma obrigatória o cabeça de chapa. Isso não saiu do partido ainda. No PL, no partido do senhor, né, no PL, a gente tem visto ali algumas disputas em relação ao Senado, né? Vários nomes se colocando. Como que o senhor vê essa disputa, se isso não enfraquece ali o partido? Com certeza. A gente tem 3 nomes aí que estão disputando essa questão da vaga para o Senado e o PL com certeza vai lançar um candidato. Mas eu ainda vejo isso muito indefinido, porque eu creio que quem realmente vai indicar e vai definir esse nome para o Senado do PL no ano que vem vai ser o Bolsonaro, porque afinal de contas ele que é o detentor do capital político do PL aqui em Minas Gerais. Então, por mais que tenha essa disputa, a decisão final vai vir dele. Hoje, então, não tem um favorito ali na avaliação do senhor? Quem que poderia ser esse candidato ao Senado? Olha, a gente tem 3 nomes ali, né? A gente tem o deputado Domingos Sávio, que é o atual presidente do partido, temos o deputado Capoeiras também, temos o deputado Eros Biondini. Eu ainda vejo muito por trás dos bastidores, ainda não formou realmente essa disputa de forma assim, que venha desgastar o partido. Pode ser, eu creio que também é questão de bom senso, precisa de ter uma avaliação, porque o Senado é um cargo muito importante, é um cargo majoritário, e precisa de ter uma avaliação entre os 3 e ver qual que é o melhor nome que realmente atenderia a perspectiva da população de Minas e o viés político do PL. E no âmbito nacional, né? Como que o senhor vê, como que o PL poderia estar no âmbito nacional? Se numa eventual ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que até então está inelegível, se já tem que se pensar numa estratégia, quem que poderia ser esse nome? Como que o senhor avalia esse cenário? Como que o PL deveria agir? O PL ainda não definiu quem poderia ser esse nome, que o PL tem trabalhado é que realmente possa ser revertida a questão do Bolsonaro, mas tem que trabalhar com a carta na manga e esperamos que o partido possa trazer as diretrizes de quem realmente seria esse nome numa possível inviabilidade do Bolsonaro disputar a reeleição. Mas, por enquanto, o que está definido é que o PL quer e apoiaria com certeza o Bolsonaro. Mas na avaliação do senhor tem alguns nomes, né? A gente vê alguns nomes como o do governador de São Paulo, Tarcísio, até o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem um Ratinho Júnior. Como que o senhor vê esses nomes? Quem que poderia ser esse nome ali para poder herdar essa cadeira do Bolsonaro? Nós temos nomes muito importantes, nomes muito relevantes dentro do partido. Você mencionou o governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Nós temos também o governador do estado, que a gente sabe muito bem que o governador Romeu Zema pleiteia o cargo de vir a presidente. Temos aí o Ratinho Júnior, temos também o Ronaldo Caiado, enfim, temos vários, mas eu acho que a composição ali agora para 2026 precisa sentar e ver realmente se o nome do Bolsonaro não for viável, não conseguir reverter a inegibilidade, ver desses 4 nomes que foram citados aqui, qual que seria o melhor nome atendendo à expectativa do partido. Falando no ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente está vendo nesse momento todo o julgamento ali acontecendo o depoimento de vários casos. Como que o senhor tem acompanhado todas essas acusações ali de golpe de Estado? A gente tem acompanhado isso de perto e nós esperamos para poder se posicionar após todos os pronunciamentos, todos os questionamentos que a gente venha trazer um posicionamento a respeito disso, porque afinal de contas ainda não existe ninguém culpado, estão simplesmente ainda sendo investigados. E o senhor, falando dos planos políticos do senhor, já tem alguma expectativa em relação a 2026? Qual o cargo que o senhor deve disputar? O que eu posso afirmar claramente é que nós não, o pessoal tem perguntado isso muito, que a gente não vem como candidato a deputado federal. O nosso principal objetivo hoje é terminar o mandato. Se for da vontade de Deus, nós vamos colocar o nosso nome no ano que vem como um pré-candidato à reeleição para estadual mesmo. No entanto, a gente não tem pretensão nenhuma em vir como candidato a deputado federal. Por que deputado federal não? Eu acho que a gente precisa acabar de fazer um trabalho junto com o Estado. Eu entendo que essa articulação junto com o Estado ela é extremamente importante, porque indo para a União, a gente acaba que se distancia um pouco mais da população e não consegue ter esse acesso juntamente com o governo do Estado. Então, esse acesso com o governo do Estado para poder trazer recursos para os municípios é extremamente importante. E um ponto importante também que ainda nos deixa muito presos aqui nessa questão
de vir novamente candidato à reeleição, é a questão da segurança pública, porque a gente se identifica muito com essa pauta. Isso é uma pauta que eu defendo desde a época que eu era vereador na Câmara Municipal de Divinópolis. Eu indo para deputado federal, posso defender a segurança pública, posso defender, mas não vou conseguir defender de tão perto quanto a gente sabe muito bem que a Polícia Militar, que o Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Civil são pautas estaduais. Queria perguntar um pouco da relação do senhor com o irmão do senhor, o senador Cleitinho. O senhor tá no PL, o irmão do senhor, como o senhor mesmo falou, está no Republicanos, ele tem ali uma relação ali de afinidade com Republicanos e até por isso talvez não mudaria ali de partido, mas a gente vê ali pautas um pouco diferentes, né, do que o senhor defende ali, do que o irmão do senhor defende ali. Como que é essa questão? A relação entre eu e ele é muito tranquila. Às vezes a gente tem alguns conflitos em questão de pautas mesmo, mas a gente sempre afina um pouquinho. Quando eu vejo, às vezes, que ele excedeu um pouco, às vezes ele vê que eu excedi um pouco, a gente sempre entra num consenso, um chama a atenção do outro, é muito válido isso, a gente tem que saber, dentro da política, a gente tem que saber construir, e isso é muito importante para mim, ganhar experiência com ele e para ele também ganhar experiência comigo. Na questão de, às vezes, um divergir de uma opinião do outro, isso não interfere em nada no meu relacionamento com ele. Quais pautas que o senhor acha que vocês divergem mais? Eu creio que é mais na questão das pautas ideológicas mesmo, entendeu? O Cleitinho, ele não gosta muito de pauta ideológica, não entra muito nesses assuntos, e eu já entro um pouco mais nesses assuntos. Fora isso, o resto a gente está sempre mais alinhado na questão dos princípios das pautas. A gente vê o senador Cleitinho, em alguns momentos ele até elogia ali algumas políticas do governo Lula, ali, o que é muito criticado, principalmente pelo PL. Essa questão ali gera algum mal-estar? Para mim, se fosse eu, o Eduardo, eu não traria elogios. Mas é óbvio que a gente, como uma pessoa prudente e sábia, a gente não tem também que, tipo assim, vou te dar um exemplo. Se for um projeto do governo federal que seja um projeto bom para o país, o Cleitinho tem que apoiar, eu vou estar a favor. É a mesma coisa aqui no Estado. Quando a gente fala que o PL é independente, projetos do governador Zema, que são projetos impopulares, que não são projetos que realmente não vão trazer nada para o Estado, e a gente vai contra, embora o governador não tenha feito isso, tenha mostrado muita coerência em seus projetos. Então eu entendo que, assim, a questão de ficar elogiando, na minha opinião, eu não faria, mas quando uma pauta é pertinente, uma pauta boa, ela tem que ser apoiada. O senhor falou novamente sobre essa questão da separação ali do PL da base do governo. A gente vê que o PL ainda tem uma secretaria no governo Zema, né? Que é a Secretaria de Desenvolvimento ali com a Lei Portela. O senhor acha que o PL tem que deixar essa secretaria? Creio que não. A Lei Portela é muito competente. Ela não foi colocada ali pelo governador simplesmente por acaso, mas é porque ela é competente, tem feito um excelente trabalho. Eu não vejo de forma alguma necessidade dela deixar a secretaria por causa dessa independência. Muito pelo contrário. Eu creio que ela ali dentro da secretaria tem somado muito para o governador. Para a gente encerrar, deputado, primeiro eu queria perguntar quais as marcas, né, o principal trabalho que o senhor quer deixar à frente do mandato do senhor? A gente sempre vai trabalhar na questão da liberdade. Nós vamos defender a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade econômica. Eu acho que isso é muito importante. E a gente tem conseguido construir muito isso aqui dentro do Estado quando a gente defende esses valores. A gente vai sempre defender essa questão, liberdade econômica, liberdade de expressão e liberdade religiosa dentro do nosso Estado. Isso é o que tem que marcar o nosso mandato, é o que tem que mostrar a essência do nosso mandato, por onde a gente tem que passar, a gente tem que trabalhar defendendo muito isso. Deputado, queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo também a voltar outras vezes. Tá bom, a gente agradece, nós colocamos nosso mandato à disposição e é sempre bom estar aqui para a gente poder estar conversando a respeito de um assunto tão importante que é a política, ainda mais num meio de comunicação de tamanha relevância que é o tempo. Parabéns pelo trabalho de vocês, por nos dar a oportunidade de estar trazendo isso mais próximo da população. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.